Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Que legal. Vocês estão gostando dessa conferência? Já ouvi falar que Deus tem feito grandes coisas e a gente, como Movimento Dunamis, a gente está muito feliz em estar aqui com vocês hoje. E a gente sempre ama honrar os líderes da casa, da onde a gente vem visitar e entregar algo que Deus tem colocado no nosso coração. Então eu queria muito que vocês dessem uma salva de palmas para o pastor Emerson, pastora Fernanda, pastora Aline, para a Patrícia, todos os voluntários, um pouco mais forte, que eles merecem mais, por toda a entrega deles. Nós amamos muito vocês lá de São Paulo, a gente está muito feliz de estar aqui. Meu nome é Davi Chaves, eu tenho 27 anos, faço parte do Movimento Dunamis desde 2012. O pastor Emerson me apresentou como Dave, porque meu nome é David, mas meus pais me chamam de Davi e meus amigos me chamam de Dave, então fica à vontade, chama o que você quiser, qualquer coisa, só não inventa outro nome, mas pode me chamar como você quiser. E em 2012, eu me converti com 5 anos de idade, nasci num lar cristão. Lembro muito bem do dia, em 95, quando eu aceitei Jesus, me batizei em 96, sempre amei a igreja de Jesus, sempre amei servir, sempre amei as coisas do reino. Por algum motivo, no final da minha adolescência, eu, como muitos cristãos, infelizmente, eu comecei a provar de várias coisas e, na verdade, era tudo resultado de coisas não resolvidas dentro de mim. Eu não sei se você sabe, mas você tem coisas não resolvidas dentro de você. Porque você não é perfeito, certo? Certo? Algumas pessoas acham que elas são, ninguém é. Por isso que nós somos tão amados por Jesus, porque Ele nos ama como a gente está, da forma como a gente está, Ele está sempre transformando a gente. E devido a algumas coisas que em mim não estavam muito alinhadas, eu comecei a ir para caminhos que não deveria ir, e eu entrei num relacionamento nos meus 17 anos, e eu vou até abrir parênteses sobre adolescente namorando hoje, eu espero que você goste da minha opinião. Se você não gostar, você recebe se você quiser. Mas eu entrei num relacionamento que não deveria entrar, que foi de uma forma como não deveria ser. Eu infelizmente comecei a provar de bebidas e eu comecei a ter uma vida muito dupla, porque apesar de fazer tudo isso, eu estava sempre na igreja, estava sempre servindo. Eu não estava sendo falso, eu não queria enganar ninguém, mas eu não sabia onde me posicionar, eu não sabia como me posicionar. E na verdade eu não entendia que tudo aquilo que eu fazia para me preencher era uma tentativa de preencher um buraco que só Jesus poderia preencher. E não se engane, até o último dia da sua vida vai existir buracos em você que Jesus precisa preencher. O único dia que isso não vai acontecer, que você vai estar completo, é no dia que você estiver na presença dele na glória. É o único dia. Até lá a gente tem que ser transformado e completado por ele. E em 2012, no auge de uma depressão, no meio de uma quebra desse relacionamento que ia e não ia, e caindo o cabelo, sem nenhuma perspectiva de vida, eu comecei a trabalhar num lugar muito legal, entrei numa faculdade muito legal. Eu sei que Mackenzie é bem pequeno aqui no Rio, mas lá em São Paulo, Mackenzie é uma faculdade gigante e geralmente tem muito status atrelado a estudar naquele lugar. E eu entrei naquela faculdade e essas duas coisas me definiam, meu trabalho e minha faculdade. Não bebi por um semestre inteiro, fiquei muito orgulhoso disso, mas eu ficava contando aos meus amigos todos os porres que eu tinha tido antes, então não dava exemplo nenhum. E numa bela noite de junho, olha só, junho, que dia é hoje? Foi no dia 7 de junho de 2012, quase. No dia 7 de junho, eu decidi beber com meus amigos na rua da minha faculdade, em algo que eles chamam de churruas. Basicamente, os alunos do Mackenzie, sem pedir nenhuma autorização para a Prefeitura de São Paulo, eles fecham uma das ruas principais do centro. Você paga 10, 15 reais, você bebe quanto você quiser. E a única vez no semestre eu tomei a decisão de fazer isso. Eu comecei a beber com meus amigos. De repente alguém me oferece uma bebida que fizeram no meio da rua. Lá eu vi a galera juntando algumas coisas. Eu bebi aquilo e na hora, todo mundo que bebeu junto comigo começou a desmaiar. E eu que já tinha bebido há muitos anos já seguidos, eu sabia a diferença de estar bêbado e a diferença de estar drogado. E na hora eu pensei, eu tô drogado, eu tomei alguma coisa. Deus me ajude que eu não tenha tomado Boa Noite Cinderela, senão eu vou acordar de cueca na rua aqui amanhã e eu não sei o que vou ter feito comigo. Eu estava morrendo de medo, no fim das contas eu não desmaiei, graças a Deus. Eu não sei como eu cheguei no ônibus, eu só lembro de cair dentro do ônibus e o cobrador me olhar e fazer assim. Ih! Eu falei, nossa, eu sou tipo o bêbado da história de alguém agora, olha o nível que eu cheguei.
E aí eu lembro que no dia seguinte eu fui para onde? Para a igreja. E eu liderei a adoração. E eu aconselhei pessoas. E no domingo eu estava na igreja também. Tudo bem, tudo certo. Até que segunda-feira aconteceu a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida. Eu perdi meu emprego. Na semana seguinte eu tive que trancar minha faculdade, porque era eu que pagava a minha mensalidade. E numa questão de uma semana só, eu tinha perdido tudo que me definia. Como pessoa, como homem. Naquela época eu não tinha autoestima mais, eu não me achava uma pessoa bonita, eu não me achava uma pessoa interessante. Uma pergunta rondava uma cabeça que sempre quis se casar. Será que alguém um dia vai se interessar por mim? Será que eu vou conseguir ter uma família? Porque eu estou tão destruído, eu tenho tão pouco valor. Essa mente que tinha se agarrado na faculdade e no trabalho, em uma semana eu perdi tudo isso. E eu fiquei uma semana, um mês, pensando, Deus, o que é que eu faço? Para onde eu vou? O que é que eu posso fazer? Eu não sabia nem que orar direito. Eu realmente não via nenhuma alternativa. Eu nunca pensei em me matar, mas naqueles momentos eu orava, Deus, se eu morresse, eu sei que eu vou para o céu, então o Senhor poderia me levar já, porque eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais pelo que viver. E eu vou num churrasco, né, no meio dessa época, num churrasco de alguns amigos de uma empresa que eu trabalhei lá em 2007, lá atrás, quando eu tinha 17 anos. E um desses meus amigos se chama Denis Coelho. E o Denis Coelho é administrador do movimento Dunamis. E eu estava lá com esse meu amigo no churrasco e ele olhou para mim e falou, como que você estava? Eu falei, tô bem, não estava nada, estava destruído. O que você está fazendo? Eu falei, nada, estou desempregado, tive que sair do meu emprego. Menti que eu tinha saído e não falei que eu tinha sido demitido. E aí ele me falou assim, cara, tem uma vaga para ser designer dentro do Dunamis, você topa? Porque eu sou um designer. Eu falei, topa, eu preciso de emprego, preciso de um estágio, lá é coisa de Deus, então vamos juntar tudo, né? Vai ser bom. Semana seguinte eu vou lá, faço uma entrevista. Na época o nosso escritório era bem pequeno, então quem fez a entrevista comigo para ser admitido foi o pastor Teófilo Hayashi. Quem que conhece o pastor Teófilo Hayashi? Ele sentou na minha frente na cozinha da Monte Sião. Na época eu nem da Monte Sião era ainda. E ele falou para mim, você acredita nos dons do Espírito? Eu era bem tradicional antes, tá? Eu amo a igreja tradicional, mas eu não sou mais tradicional. E ele falou, você acredita nos dons do Espírito? Eu falei, acredito. Por dentro eu tava, não, eu morro de medo se alguém falar em línguas perto de mim. Mas você quer mais o Espírito Santo na sua vida? Eu ficava, quero. Mas por dentro eu ficava, não, eu quero emprego, eu preciso de emprego. Eu preciso de um estágio, eu não estou na faculdade, me dá esse emprego aí que em janeiro eu vazo. E volto para a faculdade e pego um estágio de verdade. Enfim, no meio dessa conversa, o pastor Teófilo meio que parou de me ouvir, porque eu percebi. 2 dias depois me ligaram, fui contratado. E a minha infância inteira, a minha juventude inteira, eu sei que eu te falei que eu sempre amei servir a Deus, eu sempre amei o reino de Deus, e eu sempre orava, será que um dia eu vou fazer parte de alguma coisa que vai mudar o mundo? Será que um dia eu vou fazer parte de algo que eu sei que vai estar transformando a vida das pessoas de verdade, que vai estar fazendo um impacto real e eterno no mundo? 2 semanas que eu estava trabalhando naquele escritório, eu percebi, tudo que eu sempre orei, tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre achei que seria impossível, que só estaria no meu sonho, eu estou vivendo isso agora. Percebi em 2 semanas que eu estava lá, meu primeiro dia, eles falaram, vamos orar pelo Davi, a gente vai profetizar sobre ele. Aí eu pensei, eles profetizam, lá vem profetada, lá vem, eis que diz o Senhor. Eles profetizaram, eu não senti nada. Alguém deu uma palavra lá que eu fiquei tipo, ok. Mas eu não entendi o ambiente, mas aquele ambiente tinha tanto do reino de Deus, tinha tanto amor, tinha tanta presença, poder, palavra de Deus. 6 meses depois, conferência Dunamis 2012, eu sou radicalmente batizado no Espírito Santo, no meio de uma sala profética que a gente sempre faz. Eu tenho encontro com Deus que eu sempre achei que eu conhecia, mas que na verdade eu estava olhando e falando assim, cara, eu não faço ideia de quem Deus é. Eu estou encontrando Ele pela primeira vez. Isso foi em 2012, eu fui radicalmente transformado. Isso aqui é o resumo da minha biografia, de quem eu sou. E eu gosto sempre de contar essa história porque não importa onde você está, Ele sempre vai te achar. E se você não quer ser achado pelo Espírito Santo, você pode ir embora. Ele vai te achar lá fora. Ele vai estar no seu quarto, ele vai estar na sua casa, ele vai estar no ônibus, ele vai estar na faculdade. Sabe por quê? Porque no final daquele ano de 2012 eu falei, Deus, o que eu fiz? Como que eu cheguei aqui, no meio dessa coisa incrível que é o Dunamis? Como que eu estou descobrindo o meu chamado? E só para você entender um pouco, nesse lugar eu conheci os melhores amigos da minha vida, gente que são meus irmãos hoje. Nesse lugar eu conheci meu chamado. Nesse lugar eu entendi para que eu fui feito, para que Deus me criou. Nesse lugar eu conheci a mulher com quem eu vou me casar daqui a 2 meses. Deus mudou tudo.
E eu falei, Deus, pode aplaudir. Quando você for casar, você vai ver como é bom. Deus vai pagar muito boleto sobrenaturalmente. E eu ainda estou recebendo essa graça. E eu falei no final daquele ano, eu falei, Deus, o que foi que eu fiz para chegar aqui? Eu estava fazendo tudo errado. Eu não estava buscando o Senhor, eu estava fugindo do Senhor, eu não sabia como te encontrar. E eu recebi uma resposta de Jesus que quebrou a minha lógica, porque a graça de Deus não tem lógica. Ele falou, tudo que você fez, Davi, foi cair nos meus pés. Foi tudo que você fez. Porque quando eu cheguei no fundo do poço, naquela época em 2012, eu lembro que eu falei para Deus, Deus, ou o Senhor faz alguma coisa na minha vida, ou eu vou viver ela como eu quiser. E naquele momento, eu não tinha percebido, eu tinha dado uma permissão para Deus, quebra tudo. Tira todas as minhas estruturas, leva tudo que o Senhor quiser levar embora, para que só reste o Senhor. E sabe por que eu estou falando tudo isso para você? Porque depois daquela época eu aprendi como é que se vive de verdade. É fora do barco. Não é de dentro do barco vendo Jesus fazendo as coisas, falando, uau, Jesus, que lindo. Não, viver com Ele de verdade é todos os dias sair do barco quando Ele te chama. Não porque Ele te promete uma bênção, não porque Ele te dá uma promessa, não porque Ele diz que Ele vai te dar alguma coisa, mas porque Ele está lá fora falando, vem, sou eu. E hoje você só tem uma escolha, sair desse lugar cheio do Espírito Santo, com a sua cabeça rachada no meio de tanta informação que o Espírito Santo vai trazer. E se você quiser, você pode fazer comigo daqui a pouco a melhor oração e a mais perigosa da sua vida, que é, Deus quebra tudo. Às vezes a gente romantiza, Deus me enche, você tem certeza disso? Deus vem com o teu fogo, você tem certeza que você quer orar isso? Custa tudo. Custa absolutamente tudo, mas vale mais do que tudo. Quem aqui hoje quer fazer essa oração? Deus, quebra tudo. Feche seus olhos onde você está. Essa não é uma oração para que você possa servir melhor. Essa não é uma oração para que você possa ir melhor. Essa é uma oração para que você tenha aquilo que a cruz trouxe para você. Relacionamento com o Pai. Uma vida de glória em glória, uma vida de intimidade. Então, repete essa oração comigo. Pai, eu te dou permissão de abrir meu coração, de tocar a minha mente, de quebrar as minhas estruturas, de quebrar tudo na minha mente, os meus paradigmas, aquilo que eu achava que eu sabia, de quem o Senhor é. Eu te dou permissão, faz o que o Senhor quiser, sacode o meu mundo. Se eu tiver que perder tudo, eu perco. Eu dou tudo para o mundo, para que eu possa ter o Senhor nessa noite. E eu acredito no que eu estou orando, com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão prontos? Sim? Olha, eu sou de São Paulo e eu sei que o pessoal do Rio de Janeiro fala um pouco mais que a gente. Fala um pouco mais alto que a gente de São Paulo. Então fica à vontade, se eu falar alguma coisa, se você quiser gritar um amém que vai me assustar, se você quiser concordar comigo, se eu te perguntar uma coisa, pode responder, não tem nenhum problema, beleza? Tá, vou tentar de novo, beleza, ok? Tá bom, vamos comigo. Isso aqui é uma jornada que a gente vai junto. Antes de eu entrar na palavra, a gente ama o ID, porque parte do ID, o ID na verdade está em dois lugares, está em Marcos 16 está em Mateus 28. Marcos 16, Jesus está falando de uma grande comissão que vai discipular nações. Mateus 28 está falando de um ID que vai de forma individual, tocando a vida das pessoas, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação. E a gente ama ver o Espírito Santo agindo através da ministração que eu posso fazer, que você pode fazer, de uma oração simples, uma cura que Ele pode trazer. E nós aqui, todo mundo do Dunamis, sempre que a gente vai num lugar, a gente quer abençoar aquele lugar com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E eu estava orando durante a adoração, até orando um pouco antes aqui de eu subir, e eu senti algumas palavras de Deus. E a primeira coisa que eu senti muito forte, se você me viu anotando no meu celular durante a adoração, eu não estava distraído, tá? Eu estava ouvindo Deus e anotando o que Ele queria falar. Mas uma coisa que eu senti muito forte, na verdade não é nenhuma palavra de conhecimento de cura ou algo desse tipo, mas é algo que eu vi sobre a igreja. Eu vi muito forte, muito claro, durante a adoração, vários anjos entrando aqui.
E é uma visão engraçada, mas você vai entender. E os anjos seguravam pedaços de corpo, pedaços de órgão. Alguns tinham tipo umas luzes nas mãos. E eu entendi, era uma ministração de cura que Deus estava trazendo no lugar. Eram pedaços faltando, eram coisas que tinham que ser recolocadas e renovadas, que o Espírito Santo ia trazer hoje, através de cura. E sabe quem vai orar por cura hoje? Olha a pessoa do seu lado, fala, você. Eu queria muito que vocês vissem o pânico na sua cara agora. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas sabe por que eu falei isso? Porque a gente vai trazer umas palavras proféticas aqui em relação à cura, sim. Mas na hora que a gente for orar por cura, você que vai orar pela pessoa. Como que isso vai funcionar? A gente vai chamar algumas condições aqui. E no final eu vou falar, cara, quem está com qualquer dor, qualquer doença, levanta que a gente vai orar por cura, tá? Mas a gente vai chamando algumas condições, você vai ficando de pé. Quando a gente terminar de dar as palavras, a gente vai começar a orar por cada uma das pessoas que levantaram. Mas como que vai acontecer? Por exemplo, se alguém aqui no meio levanta e 10 pessoas em volta não levantaram, no momento da ministração, essas 10 pessoas que não levantaram vão se levantar, impor as mãos e vão orar junto comigo por cura. Faz sentido? Sim? Por quê? Porque Jesus é bem claro, eu quero até ler isso aqui para você. Fala assim, lá eu falei ao contrário, desculpa, é Marcos 16, tá? Em Marcos 16 fala, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão se crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem aqui são os que creem em Jesus? Então os sinais te seguem. Se você quer em Cristo Jesus e em compaixão você impõe as mãos sobre essa pessoa, o Espírito Santo flui através de você para trazer cura, para trazer uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Os dons fluem através do amor e através daqueles que creem, amém? E Deus tem isso para essa casa hoje. E você pode falar, eu nunca orei por cura. Hoje você vai aprender. E você vai poder sair lá para fora para você orar por cura. Mais uma coisa antes de eu chamar essas condições. Quando eu estava aprendendo a orar por cura, eu fazia umas orações super tipo, grande Deus, poderoso, traz sua cura agora em nome de Jesus. E era uma enrolação assim. Porque eu falava, com mais poder eu falar, mais acontece. O que acontecia? Não acontecia nada. Geralmente não acontecia nada. Eu via pessoas do meu lado fazendo assim, cura em nome de Jesus, e a pessoa era curada. E aí um dia eu estava lá na minha igreja Monte Sião. Veio uma pessoa para orar, e ele era um cara gigante assim, Atos o nome dele. E ele tinha uma alergia respiratória. Ele respirava, e quando ele respirava dava para ouvir o barulho da caixa torácica dele, de tanta alergia que ele tinha. Era muito forte. E ele quase não conseguia falar, ele falou assim, ora por mim, por favor. É quando eu fui impor as mãos, assim, super tipo... Quem já assistiu O Senhor dos Anéis aqui? Sabe o Gandalf? Eu me senti um mago, assim. Quando eu fui impor as mãos sobre ele, Deus falou assim, gentil, suave e rápido. Aí, tá bom. Coloquei a mão no peito dele e falei assim, Deus... desobstrua agora, em nome de Jesus, todas as vias respiratórias, eu declaro 100% de cura, amém. Eu tirei minha mão e falei assim, limpo. E nem ele entendeu, ele fez, parou ele, eu tô curado. E um cara gigante começou a chorar muito. E aí eu nem abracei ele, eu fiquei, meu Deus. É simples, é fácil, é dócil, porque é o Espírito Santo que faz. E depois daquele dia, inclusive, eu caço gente com o nariz entupido. Eu adoro orar por isso. Que você vê na hora assim, limpando, é muito legal. Mas eu oro por tudo, tá? A gente tem que orar por tudo. Às vezes você tem uma unção que você não entende por quê. Eu tenho unção com desentupir nariz. Né, Camila? Você já, né? Também? Graças a Deus nunca escorreu, sempre secou. Mas a gente vai orar por cura agora. E todos podem orar por cura. Amém? Legal, então eu tenho algumas palavras de conhecimento aqui. Se o pessoal da banda tiver alguma coisa, se você tiver alguma coisa também, Juan. Eu senti primeiro muito forte joelho esquerdo. Você tem um problema no joelho esquerdo, uma dor. Eu estava no hotel hoje, tinha uma pontada. Deus falou, isso aqui não é seu, é uma palavra de conhecimento. Você? Legal, pode ficar de pé. Mais alguém? Pode ficar de pé. Todo mundo que for joelho esquerdo. Joelho direito também, pode levantar, joelho direito, né? Não vamos deixar o pessoal de joelho direito esquecido. Todo mundo tem um problema no joelho, tá? Algum de vocês por causa de esporte? Tá, glória a Deus. Uma coisa importante, se eu trouxer uma palavra de conhecimento, que não é para ninguém aqui,
Glória a Deus, eu não sou um falso profeta, estou tentando amar as pessoas, talvez eu só ouvi minha mente, mas uma coisa que é importante, Deus valoriza mais o passo de fé do que o acerto. Amém? Quando você erra, Ele não fala, nossa. Quando você acerta, Ele não fala, te amo mais, porque Ele sempre te amou e Ele vai te amar para sempre. Quando você dá um passo de fé, acertando ou errando, Ele está lá, parabéns. Você quis amar as pessoas e teve fé em mim. Amém? Legal. Então, eu também senti pessoas com pressão atrás do olho. Uma pressão atrás do olho. Alguém aqui? Glória a Deus. Pode ficar de pé. Às vezes a gente vai nos lugares, aí a pessoa não levanta na hora e vem no final do culto. Oi, era eu. A gente fala, pô, fica de pé no início logo. Legal. Também senti dor no ombro, bem aqui assim. Glória a Deus. Você que está perto dessas pessoas, prepara a tua unção aí, hein? Tô brincando. Mas você vai orar. Legal. Alguém aqui tem uma... Isso aqui é bem específico, mas eu senti muito forte de Deus agora. É uma síndrome que chama síndrome de túnel de carpo, o nome. É uma tendinite degenerativa. Alguém tem isso aqui? O senhor tem? O senhor pode ficar de pé para a gente orar pelo senhor? Primeira oração de cura que eu fiz na minha vida foi para minha mãe com essa síndrome. A mão dela ficava preta, a mão dela não conseguia abrir direito. Um dia eu cheguei em casa, só cheguei nela e falei assim, em nome de Jesus, amém, porque eu não sabia como orar. Minha mãe ficou assim, o que é isso? Eu falei, só orei, mãe. No dia seguinte eu estava curada. Então a gente vai acreditar por essa cura. Vocês têm alguma palavra de conhecimento para cura? Não? Tá bom. Qualquer pessoa que está doente ou que você está com uma dor agora, pode ser uma dor de cabeça, pode ser câncer, levanta onde você está, a gente quer orar por você. Qualquer tipo de dor. Até se você bateu o seu dedinho na cômoda hoje, você está com dor, a gente vai orar por isso. Deus se importa com todas as coisas, de uma dor de cabeça até um câncer. Ok? Eu sei que tem mais gente, então eu vou te dar um pouquinho mais de chance de você ficar de pé. Qualquer dor, qualquer doença. Legal. Ok. Agora você que está sentado, chegou a sua vez. Antes de você se levantar para orar, todo mundo que precisa de oração por cura, que está de pé, levanta a mão. Ok. O que vai acontecer agora? Vocês estão de mão levantada, continuam de mão levantada. Quando mais de 3 pessoas chegarem em você, vocês podem abaixar a mão, tá bom? Você que está sentado, fica de pé e chega alguém que está de mão levantada, toca nessa pessoa. Faz uma bagunça aí, entra no meio das cadeiras. Se tiver alguma criança ou adolescente aqui, você também pode orar, porque não existe Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo age em todos. Tem gente sem ninguém te tocando ainda, levanta, balança assim, ó, se ninguém te tocou ainda. Vamos lá, pessoal, que está do lado aí, ó. Talvez tem muita gente, uma pessoa só. Ó, tem alguém aqui. Ok. Quem ainda não tem alguém orando por você, balança a mão. Galera, tem muita gente, ó. Fica balançando até alguém chegar em você. Vamos lá, se você tiver com 4, 5 pessoas em um grupo só, sai para você conseguir orar por alguém. Beleza. Você nem percebeu, mas você entrou num workshop de como orar por cura, tá? Agora, olha para a pessoa que está precisando de cura, pergunta, qual é a sua condição? Qual que é o problema? Doença, dor? Vamos tomar esses minutinhos só para perguntar isso. Pergunta para ela. Agora pergunta para essa pessoa, você está sentindo o sintoma desse problema agora? Pergunta para ela. Ok. Tem alguma mulher que tem endometriose aqui? Tem alguma mulher aqui com essa condição? Você? A gente vai orar por você também. Uma mulher da nossa igreja, a gente orou por ela por meses. Ela está com gêmeos. Deus é bom. Ok, já perguntou para a pessoa aí qual é a condição e se ela está sentindo a dor agora? Sim? Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Ok, então agora a gente vai começar a orar por cura. Como é que a gente ora por cura? A gente não expulsa demônio, a gente não grita com a doença nem com a pessoa. Como eu te falei lá atrás, de uma forma gentil, de uma forma suave, mas com autoridade, nós declaramos cura. Existem orações de petição e orações de cura, mas Deus sempre quer curar as pessoas. Ele sempre quer amar e trazer o toque dele. Então você vai declarar cura.
Como é que você ora isso? Pai, obrigado pela vida dessa pessoa. Eu declaro sobre essa condição agora 100% de cura. Eu declaro que o seu reino é chegado sobre a vida dessa pessoa e todo sintoma vai embora em nome de Jesus. Ok? Legal, pode começar a orar agora com sua voz. Ergue a sua voz e começa a orar todos ao mesmo tempo. Ore com autoridade e com amor para essa pessoa. Isso aí, continue orando. Pai, nós declaramos cura agora em nome de Jesus sobre cada pessoa aqui dentro, Deus. Seja de uma dor de cabeça a um câncer, seja de endometriose, Deus, até uma tendinite, seja o que for, nós declaramos o seu reino agora, Deus, sobre órgãos, sobre nervos, sobre braços, sobre pernas, Pai, sobre todos os órgãos. A gente declara 100% de cura agora. Nós declaramos a justiça do seu reino sobre todos os corpos, e nós declaramos agora tudo novo, tudo restaurado, 100% de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continue de pé aí com a pessoa com quem você orou. Você que recebeu a oração e estava com um sintoma, seja, às vezes você está com uma dor na mão, seja lá o que for o sintoma que você tinha. Você que recebeu a oração, sendo 0, a dor está igual. Sendo 10, 100% curado. Quem está sentindo uma melhora de 7 para cima? Balança a mão se for você. Gente, olha para o salão. Olha o que Jesus está fazendo aqui dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua aí que a gente vai orar mais. Ele sempre vem. Agora volta para essa pessoa. Se você já foi 100% curado, existe autoridade sobre você agora. Sai da sua roda e vai orar por alguém, tá bom? Mas volta para quem ainda não foi 100% curado. Volta para essa pessoa aí. Se Deus começou algo que tem a ver com cura, Ele termina, porque Ele sempre completa a obra dEle, amém? Então agora a gente não vai mais pedir, nem clamar, nem declarar. A gente vai agradecer por 100% de cura. E a gente vai acreditar, quem tem sintoma e quem não tem vai sair 100% curado daqui hoje, amém? Amém? Então volta para essa pessoa agora e começa a agradecer. Deus, obrigado que o Senhor sempre vem. Começa a agradecer, vamos lá, levanta a sua voz. Agradeço o amor dEle, o toque dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada cura, obrigado por cada toque de amor. Obrigado por toda a transformação que o Senhor começou hoje. As que terminam hoje, que as que começam num processo hoje. Nós selamos toda a cura agora em nome de Jesus. E nós te agradecemos pelo seu poder que é vivo e real para hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas muito forte para Jesus. Nós te amamos, Jesus. Levanta as mãos onde você está agora. Não precisa voltar para o seu lugar ainda. Comece a adorar Ele. Levanta a sua voz. Comece a agradecer a presença dEle. Se você flui em línguas, comece a fluir em línguas agora. Vamos lá, levanta a sua voz. A sua mão no seu coração, feche os seus olhos. Comece a falar para Ele: Jesus, isso aqui que eu estou segurando, meu coração é seu. É seu. Se ele pertenceu a mais alguém, nessa noite eu posiciono ele só para o Senhor. O meu coração é seu. Eu vejo muito forte o Espírito Santo quebrando ansiedade, depressão e medo. Porque hoje você está entregando o seu coração para Ele. Todas as nossas fontes estão em Ti, Jesus. Toca a pessoa do seu lado.
Comece a declarar mais a presença de Deus sobre ela. Comece a declarar mais do poder do Espírito Santo sobre essa pessoa. Espírito Santo, cada coração, eu peço, Pai, cada coração que está aberto para o Senhor hoje, toca agora com um fogo de paixão pela sua presença, com um fogo de paixão pela sua palavra, com um fogo de paixão por tudo que é seu. Queima agora, Espírito Santo, um fogo novo, uma nova paixão. Eu declaro uma igreja que queima de paixão, uma igreja que queima de paixão. Espírito Santo, uma paixão fresca pelo Senhor, só pelo Senhor, Deus. Pai, nós estamos prontos para hoje. Nós não vamos segurar nada, nós não vamos reter nada do Senhor, nós vamos dar tudo hoje. Tudo hoje. Em Levíticos fala que o fogo queimará para sempre, mas porque alguém vai colocar madeira naquele altar. Comece a falar para o Espírito Santo agora: eu vou pôr madeira e sacrifício hoje nesse altar. Hoje o seu fogo vem, porque existe sacrifício para ser queimado nessa casa. Hoje nós vamos sacrificar as nossas vidas, como em Romanos 12, um sacrifício que é suave, um sacrifício de amor, por mais da presença dEle. Nós te amamos, Jesus. Nos leva hoje para um lugar onde só o Senhor importa, onde só o Senhor importa, em nome de Jesus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele já fez, Ele já venceu. Você já venceu com Ele. Antes de você sentar, abraça alguém do seu lado. Fala para essa pessoa: se prepara. Você pode achar o seu lugar. Obrigado, Jesus. O Senhor sempre vem. O Senhor sempre vem. O Senhor sempre vem. Obrigado, Jesus. Quem ama Jesus aqui? Se a gente puder ter todas as luzes acesas, eu queria muito ver todos vocês. Ok, agora eu vou começar a pregação. Não tem como falar sobre ID sem falar sobre chamado. Talvez alguém já te perguntou: qual que é o seu chamado? Alguém já te perguntou isso já? Quando eu entrei no Dunamis, todo mundo sabia o seu chamado. Meu chamado é com adoração, meu chamado é com negócios, meu chamado é com educação, meu chamado é com a medicina, com, sei lá. E tudo que eu torci é: ninguém me pergunte isso, por favor, que eu não faço ideia. Quando alguém me perguntava, eu falava: artes, entretenimento, mas também negócios, eu não fazia ideia. Por meses eu não fazia ideia. E nesses últimos anos Deus tem revelado para mim muito sobre o meu chamado, e eu estou muito confortável de não saber ele inteiro ainda, porque eu sei que a mente de Deus é uma coisa tão grandiosa, é tão inigualável, é tão impossível de mensurar, que se você entendeu tudo que Deus tem para você, eu tenho uma novidade para você: você não entendeu. Ele não cabe na sua mente, ele não cabe na sua mentalidade. Conhece aquele versículo que fala que os pensamentos deles são mais altos? É porque é muito maior. Olha o tamanho da sua cabeça. Minha cabeça é bem grande para o normal das pessoas. Ainda assim não é o suficiente. Deus pensa coisas grandiosas. Então, se você hoje tem, sei lá, minha idade, 27 anos, você tem adolescente, às vezes entra em pânico porque não sabe o que vai fazer na faculdade. Tem algum adolescente que não sabe o que vai fazer na faculdade e você está em pânico? Ok, eu sei que tem mais gente, mas vocês não levantaram a mão, tudo bem, não tem nenhum problema.
Deus tem um chamado para você, e Ele vai passar a vida inteira revelando para você, te dando oportunidades de você viver esse chamado. Mas a grande questão é, o que é chamado? Às vezes a gente fala tanto disso, mas a gente não entende o que é. E chamado, às vezes a gente vê como, chamado é a minha missão, chamado é a minha tarefa. A gente resume chamado a uma coisa tão pequena. E chamado não é nem só missão, nem só tarefa. Chamado é um privilégio. Fala para alguém do seu lado, chamado é um privilégio. Um dia eu estava orando, eu falei, Deus, me fala aí a sua definição sobre chamado. E Deus falou algo que cravou no meu coração, e eu gosto de ensinar isso onde eu for. Chamado é o privilégio e a oportunidade que nós, como filhos de Deus, temos de expandir o reino dele aqui na terra. Vou falar de novo, chamado é o nosso privilégio, é a nossa honra de poder expandir o reino do nosso Pai aqui na terra. Chamado não é o privilégio do mundo que você existe. Chamado é o seu privilégio, é a honra que você recebe. Como assim eu posso expandir o reino do meu Pai aqui na terra, eu sendo um filho, eu sendo uma filha? E você precisa entender uma coisa, todos são chamados, todos. Não tem uma pessoa aqui nesse lugar que não tem um chamado, todos têm um chamado. E não existem chamados maiores que os outros. Às vezes as pessoas confundem chamado com mandamento. Uma vez tinha uma pessoa na minha equipe, lá no Ministério de Adolescentes, que eu pastorei em São Paulo, na Igreja Monte Sião. E essa pessoa virou para mim e falou assim, com muito orgulho, mas eu tenho chamado para discipular as pessoas. Eu falei, sério? Ela falou, sério? Eu falei, eu também. E ela. Porque chamado para discipular, todo mundo aqui dentro tem. A grande comissão diz respeito a trazer os dons do Espírito em ação aqui na terra para alcançar as pessoas, mas também diz respeito a fazer discípulos. Então às vezes você pensa, meu dom é curar, meu chamado é curar as pessoas. Não, talvez o dom de cura é uma ferramenta para cumprir o chamado, mas o chamado não é curar. Está fazendo sentido isso? Sim? Então você precisa entender o que é que Deus me chamou. E por que eu falei que os chamados não são um maiores que os outros? Porque o meu chamado, como alguém que está segurando o microfone e sendo ouvido por todos nessa casa, não é maior que o chamado de um voluntário que está lá embaixo, onde ninguém consegue ver. A gente tem alguém agora na equipe de limpeza nos banheiros? O chamado dessa pessoa é igual ao meu. Qual que é o problema? Se você não entende isso, você vê chamados, oportunidades de servir, na verdade, como uma escada e não uma oportunidade de serviço. Eu vou servir no banheiro, eu quero que meu líder me veja para que eu consiga servir de voluntário no apoio, para que um dia alguém perceba que eu tenho unção, e aí eu posso abrir o culto, para um dia eu poder pregar. Infelizmente, quase no mundo inteiro, tem muitos lugares que as pessoas pensam nisso e acham que isso é correto. E não é, porque o seu serviço está dizendo respeito a um lugar que você quer chegar, e não a um Jesus que você quer apresentar. Está fazendo sentido, gente? Sim? Então, não faz sentido eu pensar, o chamado desse apóstolo é maior que o meu chamado como um pai de família, que talvez o meu chamado é erguer os meus filhos, criar os meus filhos com os princípios e os valores do reino de Deus, para que eles sejam cidadãos que carregam o poder de Deus, a palavra de Deus na sociedade, e onde eles forem, eles levam o evangelho. Os chamados não são menores uns dos outros. Uma vez, uma menina que eu conheço, foi numa viagem missionária lá em Recife, e essa menina deu um testemunho que ela, infelizmente o testemunho mostrou muito do coração dela. Infelizmente foi no microfone, para todo mundo ouvir. Ela pegou uma criança de rua lá, que ela estava cuidando, e ela começou a olhar para essa criança, ela começou a cantar para essa criança. E tipo, ok. E ela começou a cantar, e ela falou assim, eu comecei a cantar, e eu olhei para essa criança, e eu falei assim, você não vai ser uma frentista, você não vai ser uma doméstica, você vai ser uma advogada, você vai ser uma médica. E na hora, a igreja petrificou. Então ficou parado assim. E quem aqui conhece o pastor Teófilo Hayashi? A mãe dele, a doutora Sara Hayashi, ia pregar nesse dia. Ela é uma senhora de 75 anos que não deixa nada de errado da Bíblia barato. Se alguém falou errado, ela vai corrigir. E ela subiu no palco, com muito amor, mas ela vai corrigir. Ela subiu no palco, ela estava pregando, ela... deixa eu falar uma coisa. Ela é baixinha, assim, fofinha. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Todas as profissões são dignas.
Todos os chamados são dignos. Se Deus te chamou para ser uma doméstica, seja a melhor doméstica que Deus pôde colocar aqui na terra. Você vai levar o reino de Deus através de limpar a casa das pessoas fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Se você foi chamado para ser um médico, um engenheiro, você vai poder fazer a mesma coisa lá. Todos são dignos diante de Deus, todo trabalho é digno. Falou de púlpito, eu vou corrigir de púlpito. Aí a igreja ficou mais dura ainda. E é verdade, não tem chamado maior que o outro. Ai, meu chamado é de missionário, então eu sou mais humilde. Não. Uma das coisas que eu sei que Deus colocou na minha vida é viajar o mundo. Desde criança eu sonho com isso e eu já tenho vivido um pouco desse chamado. Uma vez alguém virou para mim e falou assim: para você ser missionário? Eu falei: não. Porque eu sei que Deus me chamou para viajar o mundo, para conhecer várias culturas, vários lugares, para que aonde quer que eu esteja, eu consiga falar com pessoas de qualquer lugar, de qualquer raça, de qualquer linguagem, para que eu não tenha uma mentalidade América Latina fechada, onde eu acho que eu estou sempre sendo colonizado, onde eu tenho uma mentalidade que eu conheço tudo que Deus está fazendo no mundo inteiro. E a pessoa falou: mas você não pode ser missionário? Eu falei: eu não posso na minha casa treinar pessoas e enviá-las para o mundo? Eu sou menor porque eu não estou sofrendo lá? E o que eu sofro aqui? Então o seu chamado não é maior que o do outro. Eu canto na adoração, então eu tenho um chamado maior. Não, e você precisa rapidamente sair do louvor. Porque seu coração não está em guiar as pessoas a Deus, está em guiar as pessoas a você. Eu falei para os adolescentes lá na Monte Sião: você quer pegar no microfone? Pega numa vassoura primeiro. Você não sobe num lugar de influência se a sua casa não te vê servindo. É que nem, adolescente, vamos lá, vou começar os parênteses. Você fala para os seus pais: você não acredita em mim? Lógico, você não lava a louça, você não limpa seu quarto, você não chega no horário, você não faz o que tem que fazer. Você não é digno de confiança. É diferente. Você não ganhou a confiança. Ganhe a confiança. É a mesma coisa. Tem um garoto do Rise. Os líderes de adolescente, os pais vão me amar hoje. E quem é adolescente que me odiar hoje vai me amar daqui a alguns anos. Tem os adolescentes no Rise, que é o nosso ministério de adolescentes na Monte Sião, que esses caras têm um coração incrível. Tem um garoto lá, chama Mateus Sorna. Ele é do colégio adventista, mas ele é da nossa igreja. Ele está levando avivamento para aquele colégio de aluno sair da cadeira de rodas. Tipo, na frente do diretor, todo mundo começa a surtar e falar: o que está acontecendo? Aluno chega na sala de aula chorando com a presença de Deus. Os caras tiveram que mandar tipo uma comissão, tipo uma santa inquisição, assim, para ver o que está acontecendo nesse colégio. E esse menino é super quietinho. Sabe o que ele lidera no Rise? A limpeza. Ele está lá no banheiro. Já chegaram vários adolescentes: Davi, eu estou servindo já 3 meses aqui na limpeza, não posso ser colocado em outra coisa? Eu falei: por quê? Porque eu queria fazer uma outra coisa legal. Eu falei: não, eu entendo, mas você está vendo valor em servir aqui onde você está servindo? Eu acho que poderia fazer mais. Eu falei: mas você não pode fazer mais aqui? Você não pode entregar mais aqui? Você não pode sonhar com mais aqui? A gente tem uma história de um membro, na verdade o cara nem era membro da nossa igreja ainda. Ele chegou no banheiro para lavar a mão. O cara foi tomado pela presença de Deus, começou a chorar. Sem entender. Imagina você lavando a mão no banheiro aqui da sua igreja, chorando. Não era no culto, era no banheiro. Tinha 2 voluntários lá, limpando o vaso. Eles estavam orando, eles não estavam falando em línguas. Só que o coração de serviço deles era algo tão poderoso, era tanta humildade. Jesus está nesses lugares. É nesses lugares que Jesus está. Então não existe chamado maior que o outro. Se você fica, se você faz essa oração, líderes, se alguém chega em você e fala assim: você não reconhece o meu chamado, nossa, bota na última cadeira. E deixa eu falar uma coisa: eu não acredito em geladeira, eu não acredito em banco. Deixa eu te deixar lá para você aprender a lição, porque se você deixa a pessoa isolada, ela não aprende nada. Mas assim, Jesus ensinou isso na palavra. Você quer ser o maior? Seja o menor de todos. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus ensinou a lição. Jesus não falou: não seja grande. Não. Jesus falou: você foi feito para ser grande, você foi feito para ser importante. O caminho é servir para sempre. Você não pode ter voz de autoridade nem na sua casa. Pais, desculpa, eu não sou casado, não tenho filhos, mas eu estou usando a Bíblia, não autoridade de pai e filho. De pai ou... Você me entendeu, né? Não peça para o seu filho viver algo com Deus que você não vive. Não peça para o seu filho fazer algo na sua casa que você não faz. Não ore para que o seu filho trate bem a esposa dele um dia se você não trata bem a sua esposa hoje.
Toda a liderança no reino de Deus é feita por exemplo. Jesus nos pede para carregar uma cruz porque Ele carregou primeiro. Jesus nos pede para amar porque Ele amou primeiro. Jesus nos pede para perdoar porque Ele perdoou primeiro. Ele fala para virar outra face porque Ele fez primeiro. Ele manda andar uma milha a mais porque Ele faz isso todos os dias. É sempre no básico, é serviço, serviço, serviço. Glória a Deus. E eu amo o serviço, cara. É uma das coisas mais incríveis que a gente tem, a oportunidade de entregar a nossa vida, o nosso tempo, nosso dinheiro, para que o reino de Deus seja expandido, para que pessoas tenham encontro com Deus. E isso não acontece só na igreja, amém? Você pode ver isso em qualquer lugar. Eu vou falar de 3 verdades sobre o chamado. Se você não está anotando, você precisa começar a anotar agora. Se você está anotando, continua anotando. Mas 3 verdades sobre o chamado. Eu vou ler alguns textos aqui que você pode só anotar a referência para eu ler para você, para a gente ganhar tempo. Mas o primeiro ponto, a primeira verdade sobre o chamado é: o chamado não te define. A sua identidade como filho e filha não vem do seu chamado, vem da sua identidade de filho e filha. Deus te fez para ser um filho, Deus te fez para ser uma filha, e não uma peça. Você primeiro é um filho, depois um servo. Amém? Você primeiro é um filho, uma filha, depois você é um soldado. Amém? Sim? Tá tudo bem, gente? Ok? Deus sempre dá identidade antes de dar autoridade. Eu tenho uma lista de versículos para isso, mas eu só vou ler 2 que falam sobre isso. O primeiro é Josué 1:9. Josué 1:9, anota aí, eu vou ler para você. Clássico, alguns devem ter no adesivo do carro, deve ter aquela avó que tem aberto isso dentro da Bíblia, dentro de casa. É um versículo bem clássico. Deus está falando assim para Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus está falando para Josué aqui: não te mandei eu. Nessas frases aqui é identidade. Eu, Deus, não te enviei, Josué, porque eu, Deus, te enviei. Seja forte e corajoso. Primeiro Deus fala a sua identidade, depois Ele fala o que é que você ganha de respaldo dele, de poder dele, de graça dele. Se não fez muito sentido, você pode anotar aí Mateus 16, versículos 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. Fala assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E aí Simão Pedro. Quem aqui ama Pedro? Cara, ninguém ama Pedro? Quem ama Pedro aqui? Eu amo Pedro. Pedro, ele é muito a gente. Ele é estabanado, ele fala quando ele não deve, mas ele é apaixonado. Ó, posso fazer outro parênteses? Prefira ser alguém apaixonado, que erra por tentar, do que errar por não fazer nada. Aprenda com Pedro. Pedro era doidão, mas no final quem andou sobre as águas foi ele. Então seja forte e corajoso, que a gente acabou de ler. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Identidade. Pedro, através da revelação do Espírito Santo, não diz o que Jesus faria. Ele é revelado para ele quem Jesus era. Identidade. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Jesus responde com identidade: porque não te revelou carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Identidade, mais uma vez. E aqui traz o nome de Pedro. E porque você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nesse momento aqui, você vê Jesus afirmando primeiro a identidade de Pedro, depois o chamado dele. O que mais tem dentro da igreja é gente que quer descobrir o chamado, mas não faz ideia de quem é. Tipo, quem que eu sou? Eu não sei, mas qual é o meu chamado? Não, peraí. Por que eu quero construir algo se eu ainda não sei nem quem eu sou? Eu não sei se eu sou um arquiteto, porque eu quero construir alguma coisa. Você não sabe ainda quem você é. E deixa eu falar uma coisa: se hoje você fala, meu Deus, eu não faço ideia de quem eu sou, tá tudo bem, tem graça para você. Eu vou te dizer uma coisa: eu sei 10% de quem eu sou.
Porque a gente só vai descobrir isso quando a gente morrer e chegar no céu. E durante a nossa vida a gente vai descobrindo com Ele quem a gente é. Mas o principal é que as coisas devem fluir de um lugar onde nós primeiro somos, depois nós fazemos. Amém? Tá ficando claro isso aqui, gente? Por exemplo, Adão e Eva. Deus criou tudo isso aqui, perfeito. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e falou assim: nossa, se alguém não cortar essa grama, vai crescer tudo, vai ficar feio. Se alguém não matar esses animais, eles vão se comer tudo, vai dar tudo errado. É melhor eu criar um zelador e uma zeladora. Vou criar Adão e Eva. Deus fez isso? Não. Ele cria primeiro Adão. E ele dá a autoridade para Adão, que logo depois cai também para Eva, de sujeitar a terra e de dominar sobre todas as coisas. Depois ele cria Eva. Ele cria Eva porque Adão precisa de ajuda no trabalho? Ele criou Eva porque Adão precisava de alguém lavando a louça dele? E deixa eu falar uma coisa, homens. As mulheres são companheiras. Não espere que ela construa algo seu sem que você construa algo dela. Ela é uma auxiliadora, não é porque ela pega os cacos do que está atrás de você. Ela é uma auxiliadora porque vocês constroem juntos. Amém? Sim, existe a autoridade do homem dentro de uma casa, mas Deus criou Adão e Eva para um relacionamento de auxílio. Os dois constroem juntos, os dois se constroem. Amém? Legal. Fecha parênteses. Então, eu te pergunto, se você for em algum lugar aqui na terra que não tem o ser humano, está pior ou melhor? Está melhor, certo? Onde a gente vai como humano, a gente destrói tudo, certo? Então, o ecossistema, se você estudou um pouquinho disso na escola, você entende que se a humanidade sumir, ele se renova em alguns anos, ele fica bem, ele não precisa da gente. Deus não te criou porque ele precisava de ajuda. Deus te criou porque ele queria um filho e uma filha. Deus não pensou, tem gente que fala, eu nasci para tal chamado. Mentira, antibíblico e herege. Você nasceu para relacionamento, mas eu nasci para adorar. Não existe adoração sem relacionamento. Tudo começa, se desenvolve e termina em relacionamento. Você foi feito para construir vida junto com Ele. No processo disso, você constrói seu chamado. Você tem que ver seu chamado como os negócios do seu pai. Porque você é filho, você tem a herança de ter a ferramenta e o acesso para poder expandir os negócios do seu pai. Faz sentido isso? Deus não te fez porque, lá na Barra vai precisar de uma ajuda ali, vou criar a Fernanda. Não, você não é uma peça no tabuleiro, você não é uma peça numa engrenagem. Jesus não morreu com segundas intenções de que você fosse o melhor servo. Jesus não morreu para que você tivesse acesso completo ao Pai em relacionamento. Desse lugar o chamado flui. Desse lugar a gente descobre o que é que Ele quer que a gente tenha o privilégio de fazer aqui na terra por Ele. Amém? Faz sentido isso, gente? Sim? Segundo ponto sobre o chamado. Anota aí, o seu chamado é maior que você. O seu chamado é maior que você. Olha que interessante essa lista. O chamado de Moisés era sobre o povo de Deus ser liberto. O chamado de José era sobre proteger a genealogia de Jesus. Jesus veio de Judá. O chamado de Davi era estabelecer o coração de Deus com a base de toda uma sociedade. O chamado de Jesus era sobre salvar toda a humanidade. O chamado de Pedro era edificar a igreja. E você é o resultado do cumprimento do chamado dele. O chamado de Paulo era criar uma cultura do reino de Deus aqui na terra. Esses homens e mulheres da Bíblia, e desde então até hoje, que cumprem e vivem o seu chamado, eles entendem, o meu chamado vai além de mim. Se o seu chamado termina em você, você vai deixar resultado, você não vai deixar legado. Sabe por que o Brasil está tão destruído em vários aspectos? Porque nós temos, em sua maioria, políticos que querem dar resultado e não legado. Eles não querem pagar o preço de construir algo que a candidatura deles não vai usufruir. Mas que de repente aquela decisão de 2018 vai surgir um efeito incrível no Brasil, até 2050. Mas por que geralmente isso não acontece? Porque a gente não quer deixar um legado, a gente quer dar resultado. No meu chamado eu tenho que cumprir. Se eu não ver o meu chamado sendo cumprido, não faz sentido. Realmente não faz sentido, porque o que você quer não é um chamado, é um desejo. Sabia que a sua unção não é para você? Quem aqui sabe que você é ungido por Deus?
Deixa eu dar uma chance de você levantar a mão de novo. Quem aqui sabe que você é ungido por Deus? A sua unção não é para você ser um vaso inchado de óleo. É para você transbordar para os outros. É por isso que pessoas que a gente sabe que notoriamente estão em pecado, oram por cura e veem milagres acontecendo. Dão palavras proféticas, porque e mesmo assim a palavra profética está funcionando. Sabe por quê? Você já se perguntou, como que essa pessoa que está com a vida tão errada consegue orar e ver o Espírito Santo fluir através dela? Porque não é sobre ela. Quando que o pecado de alguém vai ficar quando que o seu pecado vai ficar na frente de Deus tocar a vida de quem você trabalha junto? Quando que o seu pecado e o seu erro vai ficar na frente de Deus tocar a sua família? É por isso também que você não pode pensar, uau, orei por cura por 30 pessoas, eu estou muito bem com Deus, eu tenho intimidade com Deus. Ação, performance não significa intimidade. Sabe aquela pessoa que no culto frita na presença de Deus, que nem um peixe assim? Já viu? Eu já fiz isso, eu faço isso, eu amo isso. Eu amo ser cheio da presença de Deus. Eu amo parecer que eu sou um peixe fritando de um lado para o outro. Eu amo as manifestações do Espírito. Mas eu inclusive ensino isso para os adolescentes. Nunca olhe para essa pessoa e fala, nossa, que pessoa íntima. Talvez aquilo ali é um encontro com Deus. Só que quem aqui sabe que se você tem um encontro uma vez com uma pessoa, não significa que você é íntimo dela? Não estou dizendo que você não pode ter as manifestações. Tenha. Desde que no seu quarto, na sua casa, aqui dentro, no seu travesseiro, você tem uma vida com Ele. Você constrói algo com Ele. Não é sobre o chamado, é sobre quem você é. É sobre quem vai ser tocado. Pode olhar todo grande homem, grande mulher de Deus. Um dia eu estava orando e falei assim, Deus, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser conhecido como um homem de Deus. Eu não estava falando isso com ambição, mas assim, Deus, eu quero ser conhecido como alguém marcado pelo Senhor. E Deus me falou assim, Davi, qual que é a característica entre todo homem e mulher que te chamam que é homem e mulher de Deus? Eu falei, eles fazem grandes coisas pelo Senhor. Eu falei, tá errado. Ele falou, tá errado. Eu falei, por quê? E Deus me falou, a coincidência entre eles, o que eles têm em comum é que eles têm uma entrega completa para mim. É o que eles vivem no secreto. Porque eu não estou contando o que é que você está fazendo, eu estou contando o que é que você está entregando. Eu estou contando quem você está sendo sozinho na minha presença. É sobre o que você vive com Ele sozinho. No público vai sair o que está aqui dentro. Faz sentido, gente? Sim? Pense em Maria. Imagina se você estivesse lá no Oriente Médio, 2.500 anos atrás, você tivesse, Deus, eu quero um chamado, eu quero um chamado, eu quero um chamado, eu quero viver meu chamado, sem essa mentalidade de legado, e de repente você é Maria, e o seu chamado é entregar o seu filho na cruz. O seu chamado é deixar o seu chamado crescer na sua barriga, nutrir ele, limpar ele, educar ele, até que um dia você tem que colocar ele no madeiro e ver ele morrer. Maria precisa ser mais estudada e falada pela igreja evangélica, não como deusa, porque ela não é, mas como uma mulher que soube entregar tudo, soube ser obediente e soube se colocar abaixo para que Jesus pudesse aparecer. Maria e José, pensa bem, a gente carrega chamados de Deus. José carregava o filho de Deus. Esse era um homem bom, que Deus podia confiar o próprio filho para ele. Quem que quer ser como José? A gente precisa ser. E Maria? Maria entregou tudo. Uma coisa que eu tenho orado muito sobre a igreja, no Brasil todo, no mundo todo, e Deus tem me alertado isso. O diabo usa as mesmas técnicas desde sempre. Ele não cria nada, ele só pode mentir, ele só pode distorcer. Ele tem certas setas que ele joga contra a igreja, de imoralidade sexual, de imoralidade financeira. Ele quebra as pessoas emocionalmente, ele tenta quebrar a gente de várias maneiras. Mas eu estava orando um dia e Deus me falou, sabe qual é uma das ferramentas que o diabo mais está usando contra a minha igreja? Eu falei, qual, Deus? Ele, chamado. Porque tem pessoas que estão tão embriagadas em cumprir o seu chamado, que elas querem trabalhar para alguém que elas não conhecem. Elas querem entregar algo para alguém que elas não amam, e elas querem criar algo para alguém que um dia elas vão chegar lá na frente e elas não vão conhecer. Quando eu entrei na Monte Sião, eu sempre amei servir. Eu ia carregar a caixa, eles falavam, não carrega a caixa não, presta atenção no culto, presta atenção na adoração. O Espírito Santo quebrando tudo, eu ia lá, servir alguma coisa, falava assim, não, presta atenção, não se preocupa com nada. Eu falava, pô, eu quero servir alguém. E eu estava sendo sincero. E aí um dia eu estava em oração, falando, Deus, o que está acontecendo? Eles estão vendo algum demônio em mim, sei lá, tem uma coisa estranha acontecendo, não é para eu servir, não é para eu ficar nessa igreja. E Deus me falou assim, não,
é que eles conseguem entender que você ama mais o trabalho para mim do que a mim. Você é um ativista, Davi. Você não é um filho que serve. E eu tomei aquele gelo. Ele falou, o que eu faço? E eu falei, o que eu faço? Ele falou, fica num lugar onde você consegue entender que sem fazer nada, para mim eu te amo. Que sem que ninguém te veja, nenhum líder te veja fazendo nada, ainda assim você é amado por mim. E eu fiquei numa geladeira de 6 meses que ninguém me chama para nada. Eu falei, tá bom, então eu vou ficar aqui na minha. Eu ainda vou tentar servir, se ninguém deixar, beleza, se alguém deixar eu vou fazer alguma coisa. Mas eu passei aquele período entendendo, eu amava mais servir ele do que ele. Assim como às vezes você pode amar mais as bênçãos do que a mão que abençoa. Faz sentido isso, gente? Então, não fique embriagado. Não fique embriagado pelo chamado. Deus, quando é que meu líder vai reconhecer meu chamado? Para de orar essa oração demoníaca, diabólica, humana, impura. Comece a orar, Deus, me ensina a quebrar meu coração. Me ensina a ser humilde. Me ensina a me humilhar. Me ensina a querer mais as suas coisas. Um dia eu estava num momento de adoração, eu falei assim, Deus, eu estava entregando tudo, não sabia nem o que entregar mais. Eu falei, Deus, agora só falta o Senhor me matar aqui na adoração, porque eu já dei tudo. Eu falei, o que eu entrego mais? Aí Deus me falou assim, Davi, eu não preciso de uma pilha de coisas na minha frente. Eu preciso de um coração que quer entregar. É isso que você tem. Mantenha esse coração, aumente esse desejo do seu coração de entregar, porque é tudo que eu preciso. Não ore para ser reconhecido. Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo que Deus evidencia, é porque essa pessoa venceu no lugar secreto. Deus jamais te daria influência que te quebraria. Quando você é humilde no lugar secreto onde ninguém te vê, você pode ter influência sobre as pessoas. E por favor, esse lugar aqui não é para todo mundo, e isso não é ruim. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra 5% da igreja vai servir um ministério aqui em cima. O resto é tudo lá fora. Você está no seu emprego. Sabe o que é uma bênção de Deus no seu emprego? Eu vou orar isso por você hoje. Que você tem um chefe ruim. Porque com um chefe ruim você tem duas opções. Ou você odeia ele, ou você todos os dias respira fundo e fala, Deus, me ajuda a amar meus inimigos. Me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga ele como filho. Me ajuda a entender que toda pessoa difícil tem uma história. Expande o meu coração. Faça com que eu ame essa pessoa. Me estica, que eu perdoe quantas vezes for necessário. Ele pode me demitir, eu vou sair daqui amando essa pessoa. Não ore para você, não ore por duas coisas, tá? Não fique orando, Deus, me dá tudo que o Senhor quer me dar. Não, ora assim, Deus, onde é que o Senhor está? Eu quero estar lá. Eu quero estar com o Senhor. E também não ora, Deus, tira todos os Golias da minha vida. Porque se você não mata nenhum Golias, você não vira Davi. Não ore, Deus, tira as dificuldades da minha frente. Não, fala, Deus, me ensina a ver as dificuldades como um palco para o seu poder. Me ensina a ver as minhas fraquezas como um palco para o seu poder se aperfeiçoar. Me deixa te achar. Às vezes a gente ora coisas que afastam Deus. Faz sentido, gente? Sim? Todo mundo tem uma caverna de Adulão. Se você não conhece o que é caverna de Adulão, lê a história de Davi. É um período onde ele, já ungido rei, teve que se refugiar dentro de uma caverna, cheio de pessoas que eram devedores, pessoas que eram a escória da sociedade naquela época. E Davi teve que lidar com as questões dele também, dentro dessa caverna. E por que eu estou falando isso? Porque quando você entende qual é o seu chamado, e Davi entendia que o chamado dele era para reinar, e se você não sabe, o seu também é, porque Apocalipse fala que nós somos reis e sacerdotes. Reis porque nós ajudamos a governar com as leis do reino de Deus. Sacerdotes porque nós trazemos e recepcionamos a presença de Deus. Amém? Você é isso, rei e sacerdote. Porque Davi entendia que ele tinha que reinar uma sociedade com o coração de Deus. Ele entendeu, eu não posso ficar nessa caverna. Eu não posso ficar assombrado pelos meus problemas. Eu não posso ficar assombrado pelas minhas perseguições. Eu vou lidar com isso daqui. Qual é a questão que eu acredito? Eu acho que Davi chegou na caverna de Adulão e ele percebeu que pedras de tropeço não são muralhas de tropeço. Já parou para pensar nisso? Pedra de tropeço. Você tropeça numa muralha? Se você tropeça, a gente vai orar por cura, por miopia, sei lá o que for. Você não tropeça num muro. Você tropeça numa pedra que você não vê. Mas da mesma forma que essa pedra é pequena o suficiente para te derrubar rapidinho, ela é leve o suficiente para ser chutada. Quando você aprende a lidar com suas pedras de tropeço, com a bagunça da sua vida, você vai estar lá na frente, vendo pessoas chegando nesse caminho, falando assim, a pedra está aqui, desvia. A caverna está aqui. Quando você entrar, não brinca com a lama que está aqui dentro de você.
faz alguma coisa com ela. Desenvolve. O que eu estou falando? Quando você entende que você tem um chamado, que o seu chamado vai afetar a vida das pessoas, até os seus problemas você entende. Todo o veneno que está dentro de mim, quando sintetizado, vira antídoto. A igreja é um hospital? Sim, mas deixa eu te dizer, a igreja tem uma ala de hospital. Se você na sua mente vê a igreja como um hospital para sempre, você é um cristão imaturo. Tem dias que você vai ter que chegar aqui quebrado, dependente da época de caminhada da sua vida com Deus. Tem dias que você vai ter que ser um médico. Tem dias que na sua casa você teve que, semana, todos os dias, ter um tempo com Deus, para que quando o irmão seu esteja quebrado aqui, você não precise de ajuda. Você tem a ajuda dentro de você. Quando você constrói seu chamado entendendo, é sobre o próximo, você tem sempre alguma coisa para dar. Você tem sempre alguma coisa para oferecer, porque você entende, estou construindo para um todo. É para um corpo, não é só para mim, não é nem só para minha igreja local, é para todo o corpo de Cristo. Amém? E o último ponto. O seu chamado é conhecer Ele. Anota aí, o seu chamado é conhecer Ele. Vocês estão bem, gente? Sim? O seu maior chamado é conhecer Jesus. É conhecer Deus Pai, é conhecer o Espírito Santo. É ter relacionamento com Ele. Anota aí, mas eu vou ler para você. João 17, 3 a 8. João 17, 3 a 8. Jesus está falando isso. Essa é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram Teus, Tu os deste a mim, e eles têm guardado Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que me enviaste. Então, além dessa questão de conhecer Jesus, o que é lindo aqui é que Jesus gasta vários versículos falando: Jesus, Pai, eu cumpri a minha missão de conectar os seus filhos com o Senhor. Eu cumpri minha missão, eu cumpri meu chamado, que foi de expandir o seu reino e capacitar pessoas que fossem expandir o seu reino, temporada após temporada, século após século, milênio após milênio. Jesus estava falando aqui, meu chamado é sobre o próximo, é sobre os outros, é sobre alcançar mais pessoas, não é sobre eu ser glorificado. A glorificação dele foi o resultado disso. Mas eu quero focar muito nisso daqui. O nosso chamado é conhecer Ele. Deus nos livre de sermos grandes servos dele aqui na terra, e no dia que você chegar para Ele enxugar as suas lágrimas e falar servo bom e fiel, você não faz ideia de quem seja essa pessoa. Você não sabe se é um anjo, ou talvez você vai saber que é Ele só porque você leu isso na Bíblia. Eu te desafio a viver uma vida de tanto relacionamento com Ele, que quando você chegar no céu e você tiver, eu sempre gosto de imaginar isso, se estiver andando na direção dele, eu não sei como vai ser, não sei se a gente vai flutuar até Ele, não sei se a gente vai aparecer na frente dele, eu não sei como vai ser, mas eu sempre fico romantizando isso na minha cabeça. Quando eu chegar no céu, eu estiver chegando perto dele, eu quero olhar para Ele e falar assim: eu conheço esse perfume. E quando eu estiver andando na direção dele, ele está falando com outros irmãos meus que chegaram lá já, e eu vou ouvir aquela voz e vou falar: eu lembro dessa voz no meu quarto, eu lembro dessa voz no meu coração ecoando, nos dias mais escuros, nos dias mais felizes. Quando eu estiver andando na direção dele, eu perceber, eu conheço a silhueta dele, eu já tive encontros sobrenaturais com ele. E aí quando você chegar diante dele, não ser uma surpresa, mas um alívio de estar junto com aquele que você construiu uma vida inteira. E agora você percebe, agora vai começar. A vida eterna não começa quando você morrer, ela começou já. Seu relacionamento com Ele eterno já começou. Queira chegar lá com Ele sendo um antigo e amado amigo, para quem você tanto entregou, de quem você tanto falou, de quem você gastou tantas madrugadas apaixonado no seu quarto, chorando, perdendo o sono, olhando para aquela Bíblia e falando: Deus, já li tudo isso daqui, me mostra mais, revela mais. Uma vez eu estava num retiro,
da minha igreja de jovens. E no início do retiro, a gente tinha uma cruz. Crente adora pregar coisa na cruz, né? No nosso tinha uma cruz pra gente pregar. Acho que a Rafa deve lembrar, a gente estava lá naquela época. Mauro também. E a gente podia escrever umas coisinhas e pregar na cruz. E quando eu fui escrever, na primeira noite, Deus me falou: escreve, é tudo sobre uma história de amor. E eu sabia, Ele estava falando sobre nós dois. E eu escrevi aquilo, falei, que legal. Escrevi, pregaram na cruz lá. E na última noite do retiro, é que eu não uso maquiagem, mas se eu usasse, eu estaria até meu pé borrado, de tanto que eu chorei. Sabe quando você sai ranho, sabe? Aí alguém falou, isso aí, ó, essa pessoa tem encontro com Deus. Você deixa o chão com todo o seu DNA lá. Eu tinha tido um encontro maravilhoso com Deus, 2014 isso. E aí acabou todo aquele encontro, eu falei, meu Deus, eu nunca pergunto isso, mas o senhor tem mais alguma coisa? O senhor quer falar mais alguma coisa? O senhor quer me tocar de outra forma? O senhor quer fazer alguma coisa? E aí ele falou pra mim, olha pra cruz. E aí eu olhei pra cruz. E na hora que eu olhei pra cruz, sobrenaturalmente, tudo que eu conseguia ver era a minha plaquinha. Tinha várias outras, eu só via a minha. E eu uso lente, eu sou muito cego. E, tipo, eu tava conseguindo ler, como se a cruz estivesse naquela parede, no final. Eu tava aqui, e eu olhava para aquela cruz, eu conseguia ler nitidamente. É tudo sobre uma história de amor. E naquele momento, Jesus tomou um lugar no meu coração, que Ele começou a me falar, Davi, eu sou seu chamado. Eu sou a sua missão. Eu sou a sua tarefa. Eu sou o objeto da sua paixão. Se no fim do dia você fizer tudo que eu te pedi, mas você não me encontrou, não tem valor. Eu prefiro que você faça tudo do meu lado. Eu sou o seu chamado. E naquele dia mudou tudo, mudou. E todos os dias eu volto para esse lugar. Jesus, o Senhor é meu chamado. O Senhor é meu chamado. Que olhar nos seus olhos queime mais do que pegar no microfone. Que estar na sua presença, só de estar na sua presença, seja uma honra maior do que ser ouvido por muitas pessoas. Eu sei que meu chamado é influenciar gerações. Eu sei que meu chamado é ter uma família incrível e ver meus filhos amando Deus desde o início. Eu sei disso. Mas eu estou buscando uma vida em que eu consigo jogar tudo isso no fogo a qualquer momento, por causa dele. E que toda vez que eu encontro ele, tudo vai embora. Que só ele importa. Deixa eu te dizer uma coisa, nesses lugares onde só ele importa, seu caráter é tratado, seu coração começa a se parecer com o dele. Você não precisa orar por humildade. Encontre Jesus todos os dias. Você vai ser humilde. Deus, tira meu medo. Encontre Ele todos os dias. Na presença dEle tem amor. Você não vai sentir nenhum medo. Você vai sentir seu pai de um lado, seu noivo de um lado, o Espírito Santo aqui dentro. E aí naquele dia, quando aquele dia chegar, eu oro para que a igreja de Jesus Cristo encontre com alguém que ela sempre conheceu, com Jesus que ela tem visto no dia a dia, os piores dias, os melhores dias, na sua melhor condição, na sua pior estação. Você foi chamado para isso. No final das contas, a gente só consegue cumprir isso daqui se a gente for junto com Ele. Um dia Jesus me falou, Davi, não adianta querer fazer história por mim sem fazer história comigo. Se você fizer história comigo, se você criar uma história de vida íntima, poderosa comigo, é impossível você não fazer história por mim. Porque alguém que quer ser professor um dia? Ou alguém que é um professor? Você que quer ser professor um dia, você que é professor, levanta a mão. Imagina você saindo da sua casa todos os dias. Eu sei que professor não é nem um pouco valorizado no Brasil, mas imagina você saindo da sua casa todos os dias, satisfeito por Jesus, satisfeito com Jesus. Imagina você sair queimando da sua casa e aqueles alunos infernais começam a te tratar mal, mas você tem uma palavra que muda tudo. Você tem um olhar que muda tudo. Você olha o pior da sua turma com os olhos de Jesus, porque Ele está tanto dentro de você, e você tira do meio da lama um monte de ouro. Você quer cumprir o ID? Por favor, conheça Jesus de verdade. Senão você vai apresentar alguém que você não conhece. Jesus não é um carro para ser vendido. Jesus é um amado para ser apresentado. Jesus tem que ser aquela pessoa que você fala, você não sabe quem eu conheci. Alguém já se apaixonou aqui já?
Temos muitas freiras e padres aqui. Tudo bem. Você que já se apaixonou, eu espero que todo mundo, menos as crianças, tá? Calma, ainda não. Então quando você se apaixona, você quer falar para todo mundo, mas você não pode ainda. Você quer contar para todo mundo, você não pode ainda. Quando você pensa nessa pessoa, queima o seu coração. Quando alguém fala dela, você fica vermelho, com vergonha. Quando ela aparece, tudo vai embora. Por que não Jesus ser assim para a gente? Por que não Jesus ser aquele que quando Ele vem, tudo vai embora? Imagine você falando dessa pessoa para os seus amigos, para os seus familiares. Não um estilo de vida de cristão quadrado, mas uma vida de romance entre um filho e uma filha e seu pai. Entre uma noiva e seu noivo. Uma vida de construir história com Jesus. E eu não sei onde você está na sua vida. Talvez você é uma criança. Talvez você é um idoso aqui dentro. Todo mundo pode começar a construir uma história com Jesus hoje. Você que é uma criança e um adolescente, eu quero te falar o quão abençoado você é. Até você que está conversando lá no fundo. Porque eu já fui esse cara. É mais fácil quando a gente fica quietinho. Eu olho os meus adolescentes lá na Monte Sião e eu fico pensando, eu falo, a igreja brasileira não tinha essa revelação do Espírito Santo que a gente tem hoje, do poder de Deus que a gente tem hoje, da presença de Deus e do poder da palavra que a gente tem hoje, tudo junto. E eu vejo eles sábado após sábado encontrando Jesus de um jeito que eu só sonhava quando eu era adolescente. E eu olhava para isso, e eu olho para isso todo sábado, porque graças a Deus sempre vem nos nossos cultos. Eu penso, como que eles vão ser quando eles forem adultos? Que famílias que vão sair disso daqui? Porque eu olho para a minha vida e eu falo, Deus, se com 21 anos, de 21 a 27, o Senhor já fez tanta coisa, o que é viver nesse estilo de vida, de ser apaixonado? O que é uma criança que hoje, que talvez nem está me entendendo ainda, crescer numa igreja que apresenta Jesus de uma forma tão real, tão pura, tão verdadeira e tão presente? O que essa criança vai virar um dia? Você consegue imaginar isso? Eu não consigo, e eu fico feliz com isso. Eu falo, cara, é uma sociedade que a gente não imagina. São famílias que a gente não imagina. É um sistema de negócios, de medicina, de família, de educação. São as 7 esferas da sociedade, de uma forma que a gente não consegue imaginar. Tudo que a gente sabe é que todo mundo que está lá está apaixonado por Jesus e cheio do Espírito Santo e carregando a palavra de Deus. Criança e idosos, todo mundo que está aqui dentro, todas as faixas etárias. A gente tem que cumprir o ID desse lugar. A gente precisa amar as pessoas dessa forma, com o amor que a gente carrega por Jesus, mas com o amor que está no lugar secreto, onde ninguém vê, com um amor que cobra preço. A gente fala, leva tudo, leva tudo. Por isso que adolescentes, por favor, não namorem agora. E desculpa se a política da igreja permite isso, é só uma opinião, tá? Conheça Jesus, se apaixone por Ele. Não deixe ninguém entrar num lugar que só Jesus pode entrar na sua vida. É muito difícil tirar depois e dói. E uma dica para você, quando você for poder finalmente procurar alguém. Quando você é tão apaixonado por Jesus e Ele está nesse lugar que ninguém pode entrar, existe um radar na sua cabeça. Você pode querer o físico, você pode querer certas questões emocionais que essa pessoa tem que carregar e caráter. Só que no final das contas, a pergunta para escolher alguém para se casar é: essa pessoa ama Jesus como eu amo? Essa pessoa ama Jesus mais do que eu? Não. Não é uma opção. Queira, meninos, casar com uma mulher que você vai ver de joelhos na presença de Deus assim que Ele aparecer. Meninas, queiram casar com um garoto que prefere a presença de Deus do que você. Porque esse vai ser o homem que vai levar os seus filhos para a igreja e ensinar para eles o caminho do Senhor. Em tudo, se a paixão por Jesus é acima de tudo, você sabe como escolher seu emprego, sua profissão. Você sabe como cumprir o seu chamado. Até com quem andar você sabe. Porque Ele vai ser como se fosse o que nivela a sua vida.
Amém? Feche seus olhos onde você está. Quero chamar 2 tipos de pessoas aqui para frente. Enquanto você está de olhos fechados, mesmo que você seja alguém muito sensível ao Espírito Santo ou não, com fé eu quero que você sinta a doçura de Jesus nesse salão aqui. Existe um doce convite de Jesus para construir uma história de amor com Ele. E o primeiro grupo que eu quero chamar aqui na frente, com todos os olhos fechados, são pessoas que você sente que você está afastado de Jesus. E não só vivendo uma vida às vezes fora da igreja ou de pecado, mas você sente que você está morno, você está frio. Viver com Jesus não é algo que te aquece, parece mais uma regra, e você está querendo encontrar Ele. Inclusive sinto que tem pessoas aqui que você pensa, mas eu já pequei tanto, eu já errei tanto. Teve um dia que eu cometi um erro muito grande e eu estava indo para o meu trabalho chorando, falando: Deus, agora já era, agora não tem mais volta, não tem sangue que cubra isso daqui. E o Espírito Santo me falando: a sua marca, Davi, comigo vai ser relacionamento. Eu falei: não, Espírito Santo, eu já errei tanto, como pode ser relacionamento? E eu quero que você ouça isso que o Espírito Santo me falou. Ele falou para mim: Davi, o que mostra que um relacionamento é perfeito não é a falta de erro, mas é o excesso de perdão. É quando eu consigo aparecer todos os dias e cobrir aonde você falhou com o meu perdão e com o meu sangue. Porque aí existe uma história de construção, reconstrução, construção, reconstrução. Se você hoje está aqui pensando: Jesus, eu estou afastado, eu queria mais, eu acho que eu estou longe, eu não sei onde o Senhor está. Seja porque você está vivendo uma vida longe dEle, ou porque você está se sentindo morno, eu vou pedir para você vir aqui para frente, a gente vai orar junto com você.